agradeço a presença de todos e estamos a fazer a comemoração do Dia Municipal da Igualdade de Género, uma vez que os Açores, a região autónoma dos Açores, assumiram a causa da igualdade do género. Ora bem, excelentíssimo Sr. Presidente do município de São Roque do Pico, congratulo-me por ter agarrado esta iniciativa que em tão boa hora decidiu organizar. Agradeço também o convite que amavelmente me fez e que muito me honra para moderar esta sessão. Excelentíssima Senhora Doutora Wanda Lima, em representação da Delegada de Ilha da Segurança Social. Bem-vinda seja. Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Luís Nunes, vogal do Conselho de Administração da USIP, manifesto a minha profunda gratidão por tão gentilmente ter acedido ao meu e aceito o meu convite para fazer parte deste painel que creio que vai só enriquecer. Muito obrigada pela sua presença. Estimados cidadãos, a liberdade é o máximo divisor comum da cidadania e nunca pode permitir a exceção pretensamente justificada ou ainda menos tolerar qualquer exclusão. A deficiência, a raça, a religião e o género foram sempre ao longo do tempo barreiras intransponíveis que impediram as sociedades de entenderem os direitos e liberdades como património cívico de todos os cidadãos. O caminho para atingir este desiderato já há muito que se iniciou com passos titubeantes pela voz de desgarrada dos filósofos e pensadores, sendo hoje preocupação quase generalizada e permanente dos governos, movimentos cívicos e sociais, aplainar as diferenças e, consequentemente, incluir todos no corpo social. Excelentíssimos senhores, já muito foi realizado, mas atentemos que há mais para fazer. Lembrar é bom, mas muito melhor serão as iniciativas destinadas a remover as barreiras sociais e culturais que ainda afetam as comunidades a que pertencemos. Falar em igualdade de género ainda é importante, porque a participação dos homens e mulheres no mercado de trabalho é desigual. Facto que se reflete na existência do gap salarial entre homem e mulher e, consequentemente, no maior número de situações de pobreza entre a população feminina. Nas empresas privadas e na administração pública, os lugares de desfia são maioritariamente ocupados por homens, pese embora o número de mulheres com habilitações superiores ultrapasse o dos homens. Continuam a persistir profissões tendencialmente femininas e tendencialmente masculinas. Continuam a verificar-se diferentes participações e usos do tempo entre homens e mulheres no que diz respeito à vida familiar, sendo que as mulheres são ainda as principais responsáveis pela execução de tarefas domésticas e pela prestação de cuidados familiares. Não obstante, a licença de maternidade, paternidade, de acordo com a lei, poder ser partilhada pela mãe e pelo pai, são ainda poucos os homens que oferem deste direito, em grande parte devido ao modo como são estigmatizados no seu local de trabalho. Persistem as barreiras psicossociais no que diz respeito ao acesso a cargos políticos e à participação cívica, em geral, por parte das mulheres. As mulheres ocupam uma posição desigual no que diz respeito ao trabalho remunerado, nomeadamente no que concerne a dificuldades na gestão de tempo. Pese embora a legislação em vigor garanta a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, na prática ainda se verificam expectativas diferenciadas para mulheres e homens. A crescente participação feminina no mundo laboral é importante, não só para o sustento das famílias, mas também para a própria valorização pessoal das mulheres e, sobretudo, para a economia global. Excelentíssimos senhores, a aceitação, mesmo que deficientemente informada, dos direitos, liberdades e garantias constitucionais é já um salto qualitativo no capítulo da consciencialização cívica dos cidadãos, sem a qual a sua disponibilidade para entender o muito que ainda está para fazer no que diz respeito à aceitação social da diferença não será possível. Ainda hoje o género, a raça, a religião, a idade ou a deficiência são escolhos com os quais tropeçamos todos os dias. Diz-se que a estrada do progresso está pavimentada com as suas conquistas e os seus falhanços. O
Conselho dos Municípios e Regiões da Europa e seus parceiros elaborou a Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e Homens na vida local. Esta carta convida as coletividades locais a fazer uso dos seus poderes e parcerias em prol de uma maior igualdade para todas e todos. Também a Direção-Geral da Educação considera que a escola como um meio privilegiado de socialização e que tem como missão promover a igualdade de oportunidades e de educar para os valores do humanismo e da igualdade entre homens e mulheres. Na atualidade, e com base na constatação da existência de desigualdades nas relações de género, afigura-se como permanente uma intervenção integrada nas várias esferas da sociedade, com vista à promoção de uma plena igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Assim, as políticas de inclusão devem assegurar cada vez mais à comunidade a execução de programas cujos fins se inscrevam no sentido de minimizar os riscos de exclusão dos cidadãos ou grupos sociais cujo afastamento afeta a funcionalidade harmoniosa das comunidades por virtude do sempre problemático reconhecimento da diferença cultural, étnica, religiosa ou outras. A inclusão é, antes de tudo, uma atitude cultural que deve ser conscientemente aceita por todos, porque bem próximo de nós temos a criança que tem direito a viver uma infância o mais feliz possível e protegida, o idoso que tem direito à assistência na saúde, ao lazer, enfim, viver integrado na comunidade como elemento ativo, o deficiente que tem direito ao tratamento social adequado, às suas enfermidades e à facilitação da sua mobilidade física. Na sequência, vão ser exibidos 2 filmes temáticos que não tocarão propriamente no tema da igualdade de género, mas são apelativos a comportamentos de dignidade humana, para com aqueles que tantas vezes se veem arredados do respeito que merecem enquanto cidadãos deficientes ou pacientes de doenças graves e são credores de todos os cuidados que a sociedade lhe pode proporcionar. O segundo filme, já está. O segundo filme abordará outro tipo de exclusão que, embora presentemente mais atenuado, não deixa de por vezes aflorar e mostrar a sua gravidade na nossa vivência diária. Fim da exibição dos filmes, convido os presentes a uma reflexão em comum, pelo que agradeço as vossas interpelações aos membros do painel de convidados, para que esta sessão resulte em pleno sucesso, o sucesso que todos ambicionamos conseguir. Muito obrigada. Vamos então passar para o livro. Do you have any experience of caregiving? I've never done it, but I'm sure I could learn. Then let's go on well. Well, this is Louisa Clark. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. It's difficult to cross me. My brain isn't paralyzed. Yeah. He hates me. Every time I speak, he looks at me like I'm stupid. To be fair, you are pretty stupid. Yeah, but he doesn't know that yet. Interesting choice of footwear. What do you mean by that? I can't be from around here. Why not? This is the kind of place people come to when they've got tired of actually living. I'm happy here. And we shouldn't be. I mean, your life. It's actually your duty to live it as fully as possible. No. Stay. Tell me something good. When I was little, my favourite outfit was my bumblebee toes. Bumblebee time. Black and yellow stripes. Oh, dear God. Didn't you ever love anything that much? Yes. Loving can hurt. Please don't tell me you shaved off my eyebrows. Can I take you somewhere? So going on a date with Will Trainer. Get the red dress out. We keep this No, love. I'm not going yet. I just want to be a man who's been to the concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. I promised my parents 6 months, that's what I've given. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. I can't just let this happen. You can't change who people are. What can I do? You love them. And if you I don't want you to miss all the things that someone else can give you. I'll make you happy.
know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Wait for me to come home. Vous cherchez mon papier par rapport au... Merci. Comment vous vivez l'idée d'être un assistant? Ça vous gêne pas de vivre sur nos deux? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous serez quand même capable de travailler? Vous en avez plus de moi. J'en ai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je ne tiendrai pas 2 semaines. Vous avez fini de jouer, quoi? Eh ben en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je l'aimais pas, je les avais ma mère. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça? Merci. S'il vous plaît. Oh, C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu ne dois pas laisser entrer n'importe qui chez toi. surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Bravo. Respirez. Allez, voilà. Ça, avant que j'ai mis dans le monde. Salut. Da passagem destes 2 filmes, agradeço aos membros deste painel, concretamente ao Sr. Presidente do município, à Sra. Doutora Wanda Lima, em representação da Segurança Social, e ao Sr. Professor Dr. Luís Nunes, na sua qualidade de médico e humanista que é. Para que passem a tecer as considerações que acharem pertinentes e convido igualmente a assistência a intervir e a colocar as questões que achem pertinentes também, depois de alguma reflexão que todos nós acabamos por fazer. Façam um favor. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Excelentíssima Senhora Doutora Isabel Fernandes, caríssima amiga. Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Luís Nunes, vogal do Conselho de Administração da Unidade de Saúde do Pico. Excelentíssima Senhora Doutora Wanda Lima, em representação do Instituto de Ação Social. Antes de ficar disponível também para as questões do público e para uma maior interação, tinha uma pequena intervenção, mais ou menos programada, que gostaria de fazer. As questões relacionadas com a igualdade de género assumem-se cada vez mais como uma dimensão fundamental da proteção e promoção dos direitos do ser humano, sendo transversais aos diversos níveis de atuação no que se refere à administração política e territorial. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que são vários os instrumentos que, quer no plano internacional, quer no plano nacional, têm vindo a apontar diretrizes para a promoção de uma efetiva igualdade na sociedade. Os princípios da igualdade e da não discriminação constituem aspectos fundamentais da Constituição da República Portuguesa, destacando-se igualmente o 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-2017, atualmente em vigor, e que constitui um importante instrumento de políticas públicas de promoção da igualdade. Obviamente que também ao nível local surge a necessidade de concretizar medidas de promoção da igualdade, e os municípios
pela sua proximidade com as populações, pela visão integrada que detém das condições de vida e das expectativas dos cidadãos que residem no seu território de atuação e pelas políticas locais que desenvolvem, apresentam-se como entidades privilegiadas na implementação de medidas concretas que promovam a igualdade de géneros e também de oportunidades. Queria fazer aqui apenas um pequeno parênteses da minha intervenção para salientar este aspecto e que foi possível ver através da visualização destes dois pequenos excertos que nós vimos, que estamos também a tratar, junto com a igualdade de género, a igualdade de oportunidades e a não discriminação. Como podem ver, os filmes não retratavam em específico questões relacionadas com a igualdade de género, mas sim mais a questão das igualdades de oportunidades. A atuação ao nível mais próximo dos cidadãos permite com maior facilidade detectar e dar resposta às principais necessidades nesta matéria, desconstruindo gradualmente os estereótipos de género. Entendemos que a implementação de uma estratégia de integração da perspectiva de género e da não discriminação das ações e políticas promovidas pelo município contribuirá não só para promover uma igualdade efetiva e dar uma resposta mais eficiente às necessidades dos cidadãos, mas contribuirá também para uma melhor utilização dos recursos humanos e financeiros, uma melhor qualidade da tomada de decisão e um melhor funcionamento da democracia, com consequentes ganhos nos resultados do município e da população que serve. O município de São Roque do Pico encontra-se, aliás, em pleno processo de elaboração de um plano municipal para a igualdade, que permitirá a materialização de um conjunto de medidas internas à autarquia e direcionadas para uma vertente externa, no sentido da efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, e para a promoção da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. A propósito daquilo que é o município de São Roque do Pico e os seus órgãos autárquicos, não mencionei de propósito aqui uma questão no início, nomeadamente a saudação, que faço agora de uma forma mais especial à nossa Presidente da Assembleia Municipal e que é também uma prova exatamente daquela que é a promoção da igualdade de género ao nível das políticas locais. Como veem, portanto, quem preside o órgão mais importante do nosso município é efetivamente uma mulher e não foi imposta. Esta é uma questão que eu também gostaria de vincar aqui nesta reflexão. Não foi uma imposição, foi um processo natural de escolha, de seleção pelos seus méritos. E hoje, Dia Municipal da Igualdade de Género, a organização e promoção desta tertúlia, um espaço privilegiado para o encontro de ideias e para a partilha de experiências, é reveladora da orientação que temos vindo a seguir e da importância que reconhecemos a estas questões. Acrescento que a integração da perspectiva de género nas práticas e rotinas de uma instituição e de uma sociedade é um processo que envolve todos e todas, havendo a necessidade de se estabelecerem parcerias para a realização desse objetivo fundamental. Para terminar, gostaria de reforçar a ideia de que o trabalho em parceria é, portanto, o caminho a seguir para um concelho onde todas as forças vivas têm um papel decisivo nas opções estratégicas para o futuro, no sentido da construção de uma sociedade mais igualitária e menos discriminadora. Disse. Obrigada. A representação da Segurança Social. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu, ao contrário dos meus colegas de painel, não trouxe um improviso, como aprendi há pouco com o Dr. Luís Montes, que era um improviso, trouxe um improviso. Mas quero agradecer e enaltecer todo o trabalho que tem sido feito por este município
no que diz respeito a todas estas questões de desigualdades, de oportunidades. Eu estou cá também em representação do Polo Local de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, da Ilha do Pico, representando a obra Madre Maria Clara, a obra social. Isto foi um desafio que foi lançado aqui ao município de São Roque, que o abraçou de alma e coração, e nós temos que agradecer. E pronto, eu não tenho... Agradeço a todos os presentes de estarem cá, e agora também vamos passar à frente. Fica disponível para depois, para a interação. Eu não tenho Afinal, muitas temos coisas. jeito. Sou Presidente da Assembleia Municipal, Sérgio da Lima, Principal Fernando, do público. O meu improviso é menos estruturado que o do Sr. Presidente da Câmara, mas mais estruturado que o Dr. Vantão. São dois assuntos, digamos, eu tinha naturalmente pensado um bocadinho, eu sou absolutamente incompetente sobre as questões de igualdade de género e, portanto, é mais um ato de fé do Dr. Isabel Fernandes, me ter convidado que outra coisa. Mas, enfim, o que é que eu queria dizer a esta aqui? Em primeiro lugar, estou absolutamente convencido que a desigualdade de género é uma disfunção social, a par de outras disfunções sociais. A disfunção social, para mim, mais marcante, obviamente, que é a situação de pobreza, a situação de desigualdade, a situação que os filmes retratam da deficiência, da criança vulnerável. Isso aí, enfim, trabalhei bastante na minha vida. E, portanto, é uma disfunção. Quem pensa que a democracia resolve estes problemas de disfunção está absolutamente enganado. A democracia é o sistema melhorzinho dentre os maus que existe e, portanto, não existe outro melhor, mas a democracia não resolve estes problemas, as questões. Porque é que existe pobreza? Pobreza é um paradoxo. Como é que nós vivemos numa situação tão desigual, metade do mundo sem €1 por dia ou $1 por dia para viver, e não é metade, mas é cerca de 10% da população do mundo, e nós estamos tranquilamente no outro lado. Como é que se vive numa situação em que, apesar de tudo, ainda se fala em desigualdade de género? Parece que aparentemente era um assunto que deveria estar resolvido. Ao bocado com a professora Fátima, enfim, lembrando, o primeiro voto das mulheres foi Beatriz Anjos em 1911, mas foi Sidónio Pais que deu o voto às mulheres em 1917, se a memória não me falha, e portanto, também disse, ao bocado lembrando, quando estive na administração da Estefânia e consultava às vezes os processos de pessoas que se apresentavam para fazer um improviso, enfim, um louvor, encontrava lá papéis que não lembro o diabo, papéis de autorização, comprovativo do marido para sair para o estrangeiro, comprovativo para o marido autorizado a entrar na função pública. E a gente olha para trás e pensa, isto foi há muito tempo. Não foi. Já estávamos todos vivos, exceto assim. Enfim, algumas dos mais novos, aquela menina que está lá ao lado de Felisberto, os outros todos nós já cá andávamos. Portanto, isto parece que foi há muito tempo. Não, foi há vez sempre. As coisas mudaram muito, mas, e têm mudado, mas não mudam tão depressa. E esta questão da igualdade de género é como outras coisas da política e da sociedade, enfim, parece que está tudo feito e está tudo na mesma, ou seja, é preciso dar conteúdo às ações porque juridicamente as coisas parecem que estão resolvidas e não. A questão da mudança cultural, muitas vezes, enfim, nós dizemos isto só com uma mudança cultural. A mudança cultural, obviamente, tem custo. Tem custo há muito tempo. A mudança cultural é um bocado como uma corrida de ciclistas. Há uns que vão à frente, os inovadores, depois outros vão atrás, e depois há uns desgraçados que vão no carro da sorte. Enfim, a mudança cultural tem força quanto mais pessoas forem inovadores. Ser inovador é contra a ordem estabelecida. Ser inovador é contra o que está feito, é questionar tudo.
E isso nem sempre é bem aceito a qualquer nível de poder, seja o poder legislativo, seja o poder autárquico, seja o que for. Os chatos é que são inovadores. Essa é uma contradição enorme. E, portanto, os meus filhos bonzinhos, eles só são bonzinhos quando querem dinheiro. Quando estão rebeldes, aí é que eu vejo bem o que é que eles têm para dar e os que não têm para dar. E não é contar pelo pai e a mãe, e o pai ainda tem. Portanto, a inovação é sempre um processo. Muitas vezes chama-se a teoria Rogers é definista, já tem aqui um bocado de ciência, mas é sempre por etapas. Ninguém pode pensar que uma coisa muda. Culturalmente muda-se com muita chatice, com muita bronca, com muita contestação, e alguns mudam e outros vão atrás. O papel normativo, seja legislativo, seja o que for, para mim é absolutamente essencial. Se não estiver na lei, enfim, se não estiver na lei, não existe. Isto aplica-se inclusive até às próprias, para mim, à questão das cotas, esqueci de uma questão, isto não é preciso cotas, as mulheres por si vão lá. Se mesmo na lei não vão, como é que iriam se não fosse obrigar a cotas, obrigar o Parlamento Europeu, nem que seja de propósito? Não é o caso do Sr. Presidente aqui. Mas certamente que alguns presidentes da Câmara andarão à procura de quem são as mulheres, que para pôr nas listas, uns não chateiam, não é? Será o caso do Sr. Presidente da Assembleia? Lá haverá casos em que se põem umas raparigas para dar-se um bocado de cor com um ramo de flores. Alguns fatores que são contra, e isto tem que se ter em atenção a um aspecto. O conservadorismo na mudança cultural, a igualdade de género, com muitas mudanças, as pessoas velhas são, até prova em contrário, conservadoras. Nem vale a pena pensar. Uma mulher que foi ensinada a obedecer, desde pequenina, não vai ser promotor. Claro que há uma avózinha ou outra que é mais. Mas são conservadoras, isto tem que se compreender. Foram educadas noutro contexto. Foi noutro. Ensinaram-as a obedecer aos maridos. O Sr. Padre ensina as mulheres a obedecer. Se fazem uma leitura muito literal dos textos antigos, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ensina a mulher a ser submissa. Os homens sonham sempre com mulheres submissas. Raramente têm. Mas. Eu não digo pronto, eu ponho mentira. Mas. Isto também se aprende na catequese. Se quem nos ensina a catequese for conservador, se fizer uma leitura literal de textos antigos, não se pode fazer isso. Os textos antigos continuam a ter, primeiramente, na religião, um grande valor e um grande significado e um formador de valores, e são absolutamente essenciais para qualquer geração, mas tem que ser lido de uma maneira criativa, de uma maneira adaptada aos tempos modernos. Quem não fizer isto está a fazer muito mal, porque está a perpetuar situações. Depois existe uma outra coisa chamada desvantagem social. No modelo de Almeida, que desvantagem social, grosso modo, é aquilo que a sociedade pensa de determinada situação. Eu conto uma história. Eu tinha um doente com uma doença muscular e o homem, o senhor, era motorista. Portanto, mas ele saiu do caminhão e andava aos esses. E a polícia fazia paragens. Ou seja, ninguém queria acreditar que aquele homem não andasse bêbado. Não, só tinha uma doença. A desvantagem social era uma coisa, ou seja, algumas dos comportamentos e das atitudes que nós achamos que devem ser, podem não ser socialmente aceitos. Por exemplo, em relação à igualdade das mulheres. Socialmente pode-se considerar, acredito que socialmente se penaliza muito mais as mulheres do que os homens. E que as mulheres são sempre muito mais penalizadas do que os homens. Os homens podem fazer as suas coisinhas todas. Enfim, é da natureza. As mulheres, não quer dizer que façam nada, mas basta serem mais independentes ou quererem ter um papel de igualdade, que naturalmente estão em desvantagem social. E aqui passa também um pouco a mudança dessa história da desvantagem social. A minha medalha é que essas coisas do género têm que ser enquadradas dentro das políticas de família. Não há igualdade de género, o Sr. Presidente falou nisto, sem haver
políticas de promoção da família. Só 50% das pessoas, grosso modo, é que podem ter filhos, são as mulheres. Os homens não podem, nem podiam desejar, não podem. O índice sintético de fecundidade, que grosso modo diz para cada mulher o número médio de filhos esperado ou que ocorreram, anda por 1,24. Quer dizer que Portugal está a perder população. Todos os conceitos. Quanto mais periférico, pior. O Sr. Presidente, que diga. Não diga. Mas perde-se população porque a reposição não existe. A reposição existe quando existe, grosso modo, 2 milhões de crianças por mulher. E considerando que alguns casais são inférteis e que nem todas as mulheres são muito características. E, portanto, ter filhos dentro de uma política de família é absolutamente essencial. É a única hipótese de sobrevivência a nível autárquico, a nível conselheiro, melhor dizendo, e a nível nacional. Portugal perde população. Todas as estimativas do Instituto Português de Demografia, a Sociedade Portuguesa de Demografia, apontam, na melhor das hipóteses, nós iremos perder até 2030 500 mil pessoas. A população está a diminuir desde 2008. Todas as estimativas feitas anuais pela Direção-Geral de Saúde e pelos outros organismos para o Orçamento de Estado apontam para valores de perdas acima de 30 mil pessoas por ano, que não são explicadas só pela imigração, é porque o número, desde 2007, que morrem mais pessoas em Portugal do que nascem, e portanto, e obviamente como é que a gente pode só sobreviver? A gente só pode sobreviver com o nascimento de crianças. E depois temos este dilema. Ou seja, temos de ter uma política de igualdade, que é absolutamente essencial. A civilização é absolutamente da lei e deve ser cumprido porque é um valor de referência, mas ao mesmo tempo temos de criar condições para que haja uma política de família e haja crianças. Ou seja, eu estou a ver, imaginar e brincando há um bocado, uma conversa que era assim, ou seja, numa lista ou numa administração de um banco pode haver tantos homens como mulheres, mas o que eles querem é que as mulheres sejam homenzinhos, ou seja, só que não têm aquilo que os homens têm outras coisas. E isto não dá. Ou seja, para que haja condições para que as mulheres... Ou seja, primeiro temos que conseguir que as mulheres tenham igualdade. Depois é absolutamente essencial que as mulheres tenham condições para ter filhos, que as famílias tenham condições para ter filhos. E depois temos que criar um Estado diferente em que isto é tudo feito ao mesmo tempo. Ou seja, temos uma política de género em que os direitos são naturalmente iguais, porque naturalmente são iguais, e quem diga o contrário é tolo. E, por outro lado, é preciso que isto seja acompanhado por políticas efetivas que permitam que as pessoas tenham filhos. Normalmente, separa-se estas duas coisas. Fala só da igualdade, porque é mais fácil. Eu penso na lei e isto está cumprido. Ou então há uns tolos que dizem vamos fazer só políticas de família e não sei quantas. As duas coisas, para mim, estão absolutamente ligadas. E usando a expressão do Sr. Presidente da Câmara, disse.